temos em nosso caminhar. Aleluia. Você é especial essa noite. Tenha certeza disso. Carlinhos vai estar louvando o Senhor essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Eu agradeço muito pela oportunidade. Nessa noite eu não sei como você veio, não sei se você veio angustiado, abatido, não sei como está seu coração. Talvez você pensou em desistir, talvez você pensou, não vou mais lá. Mas me deixa te dizer, meu irmão, você é um vencedor, só pelo fato de você estar aqui nessa noite, amém? Descanse nos braços de Jesus, não desista. Continua lutando que lhe tenha a vitória que você precisa, amém? Adora o Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia. Quando Jesus volte, vai ser o louvor. E nós estaremos juntos lá, dizendo ao Senhor: Tu és santo, 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 nosso Deus é santo. E é esse Deus que está nessa noite, neste lugar. É esse Deus que decidiu falar contigo e comigo nessa noite. É esse Deus que trouxe você da tua casa. É esse Deus que me trouxe lá de Blumenau, que me trouxe da Argentina,
decidida a viver na presença do Senhor. Aleluia. Vocês podem tomar assento nessa noite. Eu quero começar contando uma história para vocês de uma pessoa, um senhor que tinha uma padaria. Esse senhor tinha uma padaria. E essa padaria, ela permaneceu aberta durante muitos anos e seguiu aberta. E um dia chegou alguém para comprar pão nessa padaria. E tudo estava muito arrumadinho ali naquela padaria, tudo bem organizado, tudo bem colocado, os balcões muito limpos, tudo bem do jeitinho que a gente gosta de entrar no lugar para comprar comida, para comprar pão. E entrou essa pessoa naquela padaria e ela começou a falar com o dono da padaria: olha, eu vim buscar pão. E o dono da padaria, ele disse assim: olha, eu quero te mostrar primeiro onde é que a gente faz o pão. E levou esse senhor a conhecer as máquinas onde se fazia o pão. Aí disse: olha, eu vim aqui para comprar o pão, eu não preciso ver aonde se faz o pão. Eu só quero comprar o pão. Não, mas eu preciso mostrar para você primeiro como que é que se faz o pão. As máquinas que se fazem o pão. Mas eu também quero te mostrar as receitas, porque essas receitas são as receitas da minha avó. E o pão era feito dessa e daquela maneira. E o rapaz já começou a ficar irritado, porque na verdade ele foi buscar era pão. E ele disse: o senhor vai poder vender o pão para mim? Olha, eu quero te dizer que nós temos tudo aqui. Nós temos boas receitas. Nós temos tudo para fazer um bom pão. Mas eu não tenho pão para vender. E o rapaz saiu dali, indignado, revoltado, daquele lugar, daquela padaria. E onde eu quero chegar com essa história nessa noite é falar para a igreja que Deus, Ele tem um lugar onde Ele decide armar uma estrutura para começar a ser distribuído o pão de vida que é Ele. E esse lugar é Belém de Judá. Belém de Judá é a igreja do Senhor. São essas portas abertas, essa estrutura criada para que nós, os que conhecemos ao Senhor, possamos dar pão para aqueles que não têm pão. Nós temos tido a oportunidade de conhecer esse pão. Eu quero compartilhar com vocês. Às vezes eu misturo um pouquinho ainda o espanhol com o português. Mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo muito importante que Deus colocou no meu coração. E já tem dias que está isso no meu coração. Eu não sabia que ia vir pregar nesse lugar. Mas ontem, quando eu cheguei nesse lugar, Deus confirmou a sua palavra e a sua vontade, o seu desejo. E hoje, durante todo o dia, Deus foi confirmando sobre essa palavra. E eu glorifico a esse nosso Deus. E Ele é dono de todas as coisas. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. E porque Ele quer falar dessa palavra nessa noite. Deus está neste lugar. Porque se Ele não estivesse neste lugar, essas portas estariam fechadas. Deus está nesse lugar. Porque se não estivesse nesse lugar, vocês não estariam aqui. Deus está nesse lugar porque ainda tem receita em ação nesse lugar. Deus está nesse lugar porque Ele escolheu serva e servo de Deus para estar na frente de um trabalho para servir a Ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Belém de Judá, casa de pão. Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seria casa de pão que não tem pão. Casa de pão que não tem pão. Aquela padaria representa a maioria das igrejas nesse tempo, que estão com as portas abertas, mas tem todas as receitas para fazer um bom pão, mas